A palavra tem origem do termo orgo, que, do idioma catalão, a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Os pecados capitais surgiram no século IV, numa lista elaborada pelo monge grego Evagrio Póntico, que viveu de 345 até 399. O seu objetivo de criar a lista de pecados era fazer um levantamento dos principais vícios que os pecados causavam e atrapalhavam em uma rotina voltada aos exercícios espirituais. De acordo com a doutrina católica da época, os pecados capitais são a fonte de todos os vícios. Eles estão na origem de todas as ações pecaminosas conhecidas. Atualmente, são reconhecidos os seguintes pecados capitais: a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Justamente por ser o desejo de superioridade o alimento da pessoa orgulhosa, é que este pecado foi considerado pela tradição cristã como o maior e mais nocivo dos pecados. Nele, o pecador não se dirige mais a uma finalidade específica, como agredir, rebaixar, a malemolência, possuir ou obter prazer. Nele, no orgulho, não há objetivo específico. A pessoa orgulhosa pode agredir ao mesmo tempo em que rebaixa o outro, enquanto rouba, possuindo aquilo que não lhe pertence, obtendo também o máximo de prazer possível e imaginável com toda esta alquimia. De acordo com o dicionário, orgulho significa sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. É a altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, gerando a arrogância, sendo assim um grande incentivo para atitudes arrogantes, que fazem com que a pessoa sinta-se melhor ou mais importante que as outras. Assim como na frase, o outro parecia o orgulho em pessoa. Não respondia a nada do que lhe era perguntado e os encarava com ódio altivo. O orgulho também é o sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades. Em outras palavras, orgulho é o sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo em geral que é relativo a si próprio. Dentre alguns sinônimos de orgulho, de acordo com o dicionário, podemos citar vaidade, presunção, soberba, ostentação e pretensão. Porém, todos esses termos estão relacionados com a atitude de admiração por si mesmo. O orgulho, no entanto, vai muito além de atitudes autoapreciativas. Podemos considerar uma pessoa orgulhosa aquela que apresenta atitudes de desprezo, menosprezo e desdém, mas também aquela que possui o sentimento de satisfação e valorização de si mesma ou do outro, aquele com valor e honra. Consideramos como principal antônimo de orgulho a humildade. A humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, da modéstia e da simplicidade. Ela é a qualidade de quem não expressa a vaidade. O remédio para a soberba é a humildade. A soberba é representada nas Sagradas Escrituras pela figura de Lúcifer, o anjo que queria ser poderoso como Deus. Ao passo que a humildade é representada pela figura de Cristo, o homem que, sendo igual a Deus, escolheu por rebaixar-se à condição humana e a sofrer a morte mais humilhante para a época, a morte na cruz. Pois na cruz eram postos os assassinos, os ladrões
e todos aqueles que eram tidos como a escória da sociedade. Psicólogos acreditam que pessoas orgulhosas possuem conflitos internos que foram originados da infância ou de experiências traumáticas que decorreram de outros momentos da vida. O orgulho, em um conceito geral, é negativo quando alcança o exagero. Nesse momento, o orgulhoso teria uma satisfação incondicional sobre si e superestimaria seu próprio valor. Com isso, se veria como melhor e superior aos outros e inferiorizaria os demais. O orgulhoso se torna egoísta e não se preocuparia com ninguém além de si. Sendo assim, os efeitos do orgulhoso transbordariam e afetariam aos que estão em sua volta. A autossuficiência poria em risco o orgulhoso, que se acharia tão poderoso a ponto de assumir várias tarefas das quais não dá conta, fazendo-o sofrer com isso. O orgulho muitas vezes promove uma visão distorcida de si mesmo. Assim, em casos de orgulho exagerado, a pessoa se enxerga como alguém que está além de suas capacidades. Porém, nem só de malefícios é feito o orgulho. Ele também leva ao reconhecimento. Assim, trata-se de uma forma de se elogiar e se fortalecer para o que vem pela frente. Quando conseguimos enxergar qualidades em nós mesmos, conseguimos acreditar nas nossas habilidades. Nessa visão positiva sobre o orgulho, esse sentimento é algo que ajuda alguém a evoluir. Isso porque dá forças para ultrapassar os obstáculos. Dessa forma, diferente da visão negativa, o orgulho aqui não é fechado em si. Ao contrário, o orgulho não é o máximo que alguém é, mas é a certeza de ter qualidades. Ter orgulho de si é fazer justiça com a nossa própria história, é nos dar um tapinha nas costas e dizer você conseguiu. Não é algo que te faz melhor que o outro, mas que te faz alguém melhor por si mesmo. Muitos filmes podem ser usados como exemplo para esclarecer a ideia do que é orgulho e como pessoas que o possuem agem. Abaixo incluímos alguns que, como habitual, explicitem em suas histórias os cenários mais comuns a esse pecado capital, com tramas que exploram o orgulho, personagens incapazes de lidar com o outro de forma igual, um senso de competição no núcleo familiar e a constante necessidade de poder. O primeiro filme da lista é O Gladiador. O longa-metragem conta sobre Maximus, um poderoso general romano amado pelo povo e pelo imperador Marcos Aurélio. Antes de sua morte, o imperador desperta a ira de seu filho Commodus ao tornar pública sua predileção em deixar o trono para Maximus. Sedento pelo poder, Commodus mata seu pai e assume a coroa, e ordena a morte de Maximus. O personagem Commodus é um exemplo dos pecados da ira e do orgulho. Lhe faltou humildade para deixar que o irmão Maximus assumisse o trono. Ele foi soberbo e assumiu a sua vontade de ascender o trono uma importância maior do que a vida dos membros da própria família. Não será imperador. Que sábio idoso irá tomar o meu lugar? Meus poderes ficarão com Máximos. Me escreveu uma vez, listando as 4 principais virtudes: sabedoria, justiça, firmeza e temperança. Quando eu li, vi que não tinha nenhuma delas. Mas eu tenho outras virtudes, pai. Ambição. Seguindo a lista, temos O Retrato de Dorian Gray, um que conta a história de Dorian Gray, um jovem da alta sociedade que faz um pacto demoníaco para ter juventude eterna, enquanto o quadro com seu retrato envelhece. Com o tempo, todos os pecados que comete e a idade que chega são demonstrados no retrato, atribuindo-a uma imagem monstruosa. Dorian Gray é um exemplo de vaidade, pois considerou a própria imagem mais importante do que qualquer coisa. Ostentou não só de uma vida de luxo, mas também de sua beleza e juventude, que foram eternizadas através do pacto feito. Maravilhoso, Basil. Acho que é seu melhor trabalho. Você será muito comentado. Vocês dois. Fale, garoto. Vai ferir os sentimentos dele. É assim mesmo que eu sou.
é tão real. É até melhor que a realidade. Ele sempre será assim. No entanto, você, Sr. Gray, eu temo que não. Em tempo, a mãe natureza virá depois do pai Basil. Algumas coisas são preciosas por não serem duradouras. Que besteira. Murchamos e ficamos marcados porque os deuses são cruéis e odiosos. Talvez eu devesse pregar a minha alma ao altar do diabo. E permanecer como é uma troca justa. E que tal outro gin? Todos esses esquemas, conjurações intermináveis, livros atados em pele de crianças, pentágonos de fogo, bebendo sangue de virgens. Dorian não trocaria sua alma. Trocaria, Dorian? Trocaria. Sim. Como último exemplo, temos Orgulho e Preconceito, um filme baseado no livro de Jane Austen. O enredo se baseia na família Bennet, tendo como protagonista da obra Elizabeth Bennet. A irmã mais velha é pressionada a se casar com o Sr. Collins, um homem belo e rico. Porém, a moça se apaixona por outro rapaz, Sr. Darcy, totalmente diferente de Collins, tanto financeiramente quanto de valores, o que faz a família Bennet repudiar a relação entre Elizabeth e Darcy. Orgulho e Preconceito representa bem esse pecado capital, por conta da família preconceituosa e orgulhosa de Elizabeth, que não aceita sua relação com um rapaz pobre. Bom, como foi dito anteriormente, o orgulho possui benefícios e malefícios. E através da música, eu vou mostrar como esses dois aspectos são retratados. A primeira música que eu escolhi foi Flutua, que representa o benefício do orgulho. A letra diz: Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer. Baby, nada há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Eu grifei esses dois versos, eles não vão vencer, ninguém vai poder querer nos dizer como amar, porque o orgulho está ligado à autoestima e não à soberba. Essa música é o lado bom desse pecado capital, porque é um orgulho que não fere. Ele ajuda o indivíduo a se aceitar, a ter autoestima e satisfação consigo mesmo, com seus valores. A segunda música que eu escolhi foi Individualismo de Massa, que representa o malefício do orgulho. Eu peguei um trecho que diz assim: na verdade, eu penso que sou um, mas sou 1.000.000. Prefiro nem parar para pensar. Não me venham com apatia, individualismo de massa, para acabar com nossas vidas. Vivo meu mundo perfeito e não paro de pensar que existem outros ao meu lado, cada um em seu lugar. Não respeito opiniões, muito menos decisões. Sou contra o diferente, nem me considero gente. Minha vida é criticar, muito mal vou falar. Você pode me respeitar. Esses trechos mostram como o orgulho está diretamente ligado à soberba, arrogância e ao individualismo. Ou seja, aquela ideia de que você lutando sozinho é possível ter sucesso na vida. No vídeo do Orgulho Nosso de Cada Dia, o Leandro Carnal diz sobre um autor que acreditava que a crise de 2007, 2008 poderia acabar com a autoajuda dos indivíduos. Ele até cita aquela frase: querer é poder. Como se você simplesmente querer algo, você consegue, desconsiderando toda a desigualdade social que existe não só no Brasil, mas no mundo, porque a gente vive num mundo capitalista, num mundo desigual. E essa ideia de liberalismo só leva à ascensão da burguesia. Isso acontece não de hoje, é desde a Revolução Francesa, baseando naquela ideia de desigualdade, liberdade e fraternidade. Então, essas duas músicas apresentam como o orgulho ele pode ser maléfico e ele tem benefícios também. Por ser um dos maiores entre os 7 pecados capitais, muitos filósofos e pensadores já debateram sobre o orgulho, suas causas e suas consequências. Por isso, destacamos algumas frases em nosso trabalho para que sirvam de reflexão.
Começando pela frase de Inácio Dantas: a humildade vence a soberba, é só questão de tempo. Ao subir ao pedestal da arrogância, muitos tentarão derrubá-lo. Descer à humildade é estar seguro, pois ao ter os pés no chão você estará firme e em perfeito equilíbrio. Todos sabem que em algum momento da nossa vida, o nosso orgulho nos fez perder algo importante, seja uma oportunidade, uma pessoa, ou algo que era para você importante no momento. Mas apenas por ego você não foi atrás, pois o seu orgulho te bloqueou até o último momento e fez com que tudo isso parasse. O orgulho nos cega, impedindo-nos de ver que sempre haverá alguém melhor que nós em algo. E se não mantermos o que verdadeiramente importa, não teremos mais nada após a queda. Já Dharana Maldi diz: o ego, a vaidade e o orgulho são como gases que elevam o balão às alturas. Esvazie-se dessas energias e desça para o solo da humildade. O orgulho é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que podemos ser melhores com ele, também podemos perder coisas preciosas para a nossa vida ao não ser humilde. John Milton escreveu: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Esta é uma frase da Apopeia Paraíso Perdido, publicada em 1667. A frase produz o ápice da sede do poder de Lúcifer, o denominado Anjo Caído, personagem principal do poema e que está cegado pelo seu orgulho. Maquiavel, em O Príncipe, escreveu: quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Como forma de ironizar que o poder e o orgulho corrompem os homens e considera a pobreza como virtude, podemos refletir sobre as pessoas orgulhosas que preferem sofrer no inferno do que reivindicar de suas riquezas. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Nessa frase retirada da Bíblia vai de contra tudo o que acreditamos sobre o orgulho, pois geralmente pensamos que a pessoa orgulhosa não costuma admitir com tanta facilidade as suas fraquezas. Mas se pudermos aprender a fazer isso, se pudermos olhar para os nossos próprios erros e para as nossas fraquezas e sentirmos orgulho daquilo, nós poderemos aprender com eles, aprender com os nossos erros e posteriormente não cometê-los novamente. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Nessa frase de Santo Agostinho, ele diz que o orgulho é a fonte das fraquezas e dos vícios, pois o orgulho é a fonte para a vaidade, para o egoísmo e para a soberba, que são atitudes condenáveis não só pela igreja cristã, mas pela sociedade como um todo.